Eclesiastes capítulo 12, de 1 a 8, assim diz a palavra do Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e pesarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ajude-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra. Ajude-nos a aprender com o Senhor. Que o Teu Espírito fale ao nosso interior sobre estas conclusões importantes que o pregador chegou, inspirado pelo Teu Espírito. Que hoje também, ó Deus, nós compreendamos essas conclusões e possamos levá-las a sério em nossa vida. E para isso, nós precisamos que o Espírito do Senhor interiorize esta palavra em nosso coração e nos ilumine para compreendê-la. Com fé pedimos ao Senhor que nos ajude neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu conheço alguns homens que dizem assim: eu estou tão velho que a maioria dos meus amigos já está no céu. Eu ouço comentários do tipo: quando a gente começa a se encontrar demais em ofício fúnebre ou em velório, é porque alguma coisa está acontecendo com a nossa geração. Uma coisa chamada velhice. E essa é uma realidade da qual nenhum de nós pode fugir. Embora nós não tenhamos sido criados para a morte, nós a experimentamos por causa do pecado, por causa da queda que estragou a nossa vida aqui. E debaixo do sol, a nossa vida realmente está fadada a um fim aqui. Todos nós vamos lidar com isso. Alguns, por causa da idade, vão dar maior importância, e outros, por causa da idade, não vão dar importância alguma, e vão viver como se isso nunca fosse acontecer com eles. Mas é um fato inegável que todos nós vamos observar e vamos passar por isso. Às vezes a idade nos faz lidar com a vida de forma irresponsável, ou não aproveitá-la como nós poderíamos. E aí, quando vem a maturidade, quando vem a sabedoria, que te faz entender o quanto é importante aproveitar os seus dias, aí parece que a gente já não tem mais as forças para fazer. Que bom seria se nós pudéssemos nascer com a maturidade de quem já é adulto. Acho que daria para fazer muito mais com a vida do que nós normalmente conseguimos. Mas a vida não é assim. E pensar na vida desse jeito seria algo muito estranho. Tem um filme que foi lançado acredito que uns 5 anos, O Estranho Caso, aí agora fugiu o nome na minha cabeça, eu vou lembrar, mas é a história de um homem que nasce idoso e morre criança. Benjamin Button, não é isso? O Estranho Caso de Benjamin Button. É uma história, óbvio, é ficção, de uma criança que ao nascer a sua mãe se espanta, porque ela deu à luz a um idoso.
enrugado, curvado, cara de idoso, tudo de idoso, mas ainda a mente de um bebê. Vejam as possibilidades que o filme apresenta. Ou seja, a parte mais difícil da vida, você não tem a consciência de um adulto. E então você lida com a vida como uma criança. E depois, quando vem a maturidade, ele está na flor da idade. E então ele aproveita o que seria a velhice com toda a energia da juventude. O filme serve para fazer a gente pensar em uma série de coisas. Mas é muito dramático quando chega lá no fim mesmo e ele percebe que ele poderia fazer muitas coisas por causa do seu conhecimento e da sua sabedoria, mas daí ele voltou a ser um bebê, dependente dos outros. E imagine o que é ter toda a sabedoria, todo o conhecimento, experiências de uma vida longa, mas estar nas mãos dos outros para que os outros façam tudo com você. No final e no fundo da história, a moral da história é que não faz diferença. Não faz diferença, porque você começa dependente e termina dependente. Apenas é uma questão de mudança de perspectiva. Salomão, ele examinou toda a vida. Com a sabedoria que Deus deu a ele, ele vai fazer isso, ele vai examinar a vida e vai mostrar o que você pode fazer na juventude, o que você pode fazer na vida adulta, o que você pode fazer na velhice, o que é melhor para você. Ele fez todos os testes, ele testou a satisfação através do trabalho, ele testou a satisfação através do conhecimento, ele testou a satisfação através dos prazeres da vida, ele testou a satisfação através das riquezas, ele testou tudo que poderia trazer satisfação aos homens, tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é pecaminoso. Ele experimentou, ele fez da sua vida um grande laboratório para nos deixar um legado. E o que nós estudamos em Eclesiastes até aqui é exatamente o resultado deste trabalho de Salomão. Com exceção do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, o homem mais sábio sobre essa terra foi Salomão, e ele usou toda a sua sabedoria para deixar para nós um manual de vida. E deste manual que nós estudamos já há alguns meses, nós sempre estamos vendo Salomão mostrar que debaixo do sol nós vivemos num mundo em ruínas por causa da queda. Um mundo que tem que lidar com questões desagradáveis que nós fazemos questão de não olhar para elas. E por isso esse tom meio pessimista do livro, porque ele me faz olhar aquilo que eu não quero ver. Ele me faz encarar verdades inconvenientes. Mas é isso que Salomão quer, que você encare essas situações, essas verdades inconvenientes, enquanto dá tempo de mudar de rota. E que, quanto à esperança e à satisfação, você lance essa necessidade sua sobre o Criador, acima do sol. Porque lá de fato você vai encontrar a solução para as suas ansiedades, para os nossos desejos, para a nossa necessidade de satisfação. E olhando para o Criador, um dia nós veremos consumada essas nossas expectativas, não aqui debaixo do sol, nesse mundo em ruínas, mas acima, no lugar onde o Senhor está. Mas enquanto os meus pés estiverem fincados aqui, eu posso tomar algumas atitudes para melhorar a minha vida e para corrigir rotas. E a conclusão que Salomão vai nos dar no capítulo 12 é exatamente isso. Aquilo que eu posso fazer na minha vida hoje para corrigir rotas, para que estes caminhos que eu tomo me levem para um lugar seguro, me conduzam a uma história que lá no fim da minha vida eu possa contá-la com alegria e com satisfação, de que eu fiz aquilo que era bom, aquilo que era conveniente, aquilo que era certo, no tempo certo. Existem coisas que são desagradáveis. Uma delas especialmente são frutos fora de estações. Então eu sei que hoje em dia, eu não sei como eles conseguem isso, eu posso imaginar algumas coisas, mas eu não sou especialista nisso. Mas você pode, por exemplo, comer manga, ir ao mercado e comprar manga o ano inteiro. Assim como você pode comprar milho verde no mercado o ano inteiro. A diferença é gritante quando você pensa em termos de sabor, porque aquilo que é muito saboroso dentro da estação, quando você compra fora, não é a mesma coisa, não tem o mesmo sabor. Parece, lembra, tem até o mesmo cheiro, mas quando você põe no paladar, não é a mesma coisa. E Salomão vai nos ensinar a cuidar da nossa vida e vivê-la dentro da realidade da época dos frutos, nas estações certas, vivendo as estações de forma
correta. Porque quando estamos nas estações corretas, as coisas funcionam. Eu já contei para vocês, quando eu morava na chácara lá em cima, tinha alguns pés de manga lá, mas eles insistiam em florescer na época errada. E produziam algumas manguinhas, mas quando chegava na época de madurar, elas caíam todas e se estragavam. Frutos fora da estação, eles não prestam, eles não servem, eles vão acabar morrendo ou não vão chegar ao resultado que a gente espera. Salomão no capítulo 12 está dizendo: a vida tem estações e você deve cuidar de como você vai lidar com essas estações. Hoje, neste domingo, eu quero falar sobre as duas maiores etapas da vida da gente. E eu não vou concluir essa mensagem hoje, eu vou apenas citar esses dois pontos. E na semana que vem, então, eu vou continuar a partir do versículo 8 e ir até o final. Mas vamos lá. O título do capítulo 12 para nós é Antes que seja muito tarde. Esse é o título. Antes que seja muito tarde. Ou se você quiser algo diferente, você pode dizer enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Então, Salomão vai começar falando aos jovens. E ele vai dizer no versículo 1, e o versículo 1 é um ponto longo em si. O versículo 1 ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quase um chavão entre os cristãos, porque toda hora você vê alguém citando isso. Especialmente dias que nós comemoramos, o dia do adolescente ou o dia do jovem, sempre alguém vai homenagear os jovens e vai falar alguma coisa para eles e vai falar: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Um texto quase tanto conhecido em Eclesiastes quanto aquele do capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Aliás, acredito que os dois versículos mais conhecidos de todo o livro de Eclesiastes seja o capítulo 3 e seja o capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que isso significa? Bom, essa mensagem ela é muito forte, muito impactante para a nossa vida, mas especialmente para aqueles dos quais eu já não faço parte desse grupo, mas especialmente para aqueles que não chegaram lá nos 30 ainda, existem recomendações importantíssimas aqui. O que essa pequena frase traz dentro dela, que eu gostaria de ressaltar para vocês jovens e adolescentes hoje? Primeiro, que eu devo lembrar do Senhor nos dias da mocidade, porque Ele é o Criador. Ele sabe como mais ninguém pode qual é o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da sua vida? Por que você está aqui? Lembra-te do teu Criador, porque Ele é o Criador soberano. Ele fez você com uma intenção, Ele coordena cada acontecimento da sua vida, nada chega à sua vida, a não ser que seja trazido pelo Senhor. Tudo que cerca a sua existência, os seus dias, isso tudo está debaixo de um controle absoluto de Deus. E você deve lembrar do Criador, porque para lidar no mundo de Deus, para viver nesse mundo de Deus, eu preciso compreender o que Deus espera para a minha vida, o que Deus quer, o que os acontecimentos que Deus permite na minha vida, o que eles tendem a me ensinar e para onde eles estão me levando. Eu preciso compreender isso. Nós somos criados por Deus para um propósito. Deixa eu lembrar o propósito específico. Nós somos criados para glorificar a Deus, nós somos criados para adorá-lo e para desfrutar dele e daquilo que ele faz com a nossa vida. Então você deve lembrar do Criador, porque essa é a essência do que você é. A essência do que vocês são é exatamente a adoração ao Senhor. Foi para isso que vocês foram criados. É por isso que a gente luta para dar toda a liberdade para vocês adorarem do jeito que vocês quiserem adorar na igreja. Cantando, batendo palma, orando, falando, sendo jovens, festejando como jovens. Por quê? Porque essa é a essência da vida de vocês. Lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade é viver a sua mocidade como o Criador queria que você vivesse. E o livro de Eclesiastes fala muito sobre isso. E a gente tem insistido, eu tenho falado nas conversas que eu tenho tido com os jovens, eu tenho falado sobre isso. Vivam como jovens. Não queiram ser o Benjamin Button. Não queiram viver como velhos aos 15 anos. Porque depois, quando vocês estiverem em 70, não vai dar para viver como jovem. E nem para viver como adolescente. O que o Criador espera de vocês? E o que é lembrar do Criador nos dias da mocidade?
Lembrar do Criador nos dias da mocidade é viver a mocidade como o Criador quer que vocês vivam. Nós lemos no capítulo 10, no capítulo 11, que nós estudamos algumas semanas atrás, o Criador dizendo para os jovens o quê? Recreia-te na tua mocidade, festeja, aproveita a vida, aproveita as alegrias da vida e as alegrias que são próprias da mocidade. Por quê? Porque um dia a mocidade vai passar. Faz isso sem nunca esquecer do teu Criador, ou seja, faz isso lembrando de Deus para que você não cometa excessos, mas faça. Aproveite, sejam jovens enquanto dá para ser jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade significa também que nós devemos lembrar do Senhor nesse tempo tão saboroso da vida. Nesse tempo em que dá para fazer coisas em adoração a Deus que possivelmente mais para frente não vai dar. Façam isso, adorem ao Senhor agora, por quê? Porque o Senhor sempre pediu em toda a Bíblia os primeiros frutos. Se você olhar o Pentateuco, você vai ter um ensino claro lá, dado pelo Senhor através de Moisés, de que os primeiros frutos, as primícias da nossa vida e de tudo que nós fizermos, pertencem a Deus. Eu não sei quanto tempo vocês vão viver, 60, 70 anos, talvez 100 anos. Quem sabe a qualidade de vida na vida adulta de vocês seja infinitamente melhor do que a nossa. Talvez vocês vivam muito tempo, talvez vocês não vivam tanto tempo assim. Mas a questão é, quando vocês começam a produzir alguma coisa na vida de vocês, lembrem que isso deve ser do Senhor. Então a primeira etapa da vida nossa é a etapa em que nós vamos mais nos doar para Deus. Eu ouço algumas pessoas mais velhas dizendo algumas frases interessantes que a gente sente a emoção envolvida na frase. E a frase é assim, abre aspas: pastor, que pena que eu não conheci Jesus quando eu era jovem, porque a minha vida seria diferente, eu teria aproveitado mais. Que pena, pastor, que a minha mente na época que eu era jovem não era essa, e eu fui passar minha juventude longe de Deus. Podia ter vivido uma vida completamente diferente. É disso que Salomão está dizendo. Não deixe para lamentar quando os teus cabelos estiverem brancos. Viva para o Senhor hoje. Viva para o Senhor hoje, se dedicando não apenas a desfrutar das alegrias que o Criador te dá, mas envolva-se nas obras do Criador. Se doe nas obras do Criador. Sirva ao Criador. Dedique um tempo exclusivo da sua vida para o Criador. Existem algumas escolas, especialmente nos Estados Unidos, por influência de um grande teólogo e professor, que convenceu pessoas a fazerem isso, famílias a fazerem isso. Uma escola para que jovens, antes de entrar na universidade, se treinassem para servir e lembrar do Criador nos seus anos de universidade, nos seus anos acadêmicos. Então, antes de mandar um filho para a universidade, os pais, eles mandavam para uma escola. De Labri era o nome dessa escola. E lá esses filhos eram ensinados a lidar com os grandes debates das universidades. Eram ensinados a viver no mundo de Deus, sem essa fronteira das paredes da igreja. Viver uma vida única, tanto na igreja quanto fora dela. Para nós, irmãos adultos, a grande dificuldade dos nossos jovens quando eles vão para a faculdade, não pense que é a cabeça deles. A grande dificuldade é o mau exemplo que nós damos quando nós ensinamos para eles a viverem uma vida dupla. Uma vida na igreja e uma vida do lado de fora. Quando eles vão para a universidade, eles sofrem um choque. Porque eles não conseguem levar para dentro da faculdade o que eles viviam aqui dentro. E aí eles só conseguem viver o que eles já experimentavam do lado de fora. E o resultado é que eles vão se esfriar na fé. E a culpa é nossa, porque somos nós que vivemos uma vida dupla, uma vida de crente e uma vida secular. A gente tem que excluir essa dicotomia. Nós temos que viver uma vida única. E Francis Schaeffer focou especialmente nisso, que o Evangelho é uma coisa para ser central na vida da gente e integral. Tem que ser o centro da minha vida e tem que ser integral, tem que ser para aqui e para o lado de fora. Então não adianta eu criar uma caricatura de cristão que eu não vou conseguir sustentar lá fora. É preferível que você seja autêntico com as suas forças e com as suas fraquezas, aqui e lá, porque daí você vai ser a mesma pessoa, e o seu filho vai olhar para você e vai enxergar a mesma pessoa. E então nem ele vai ter uma referência elevada demais que ele não dá conta, e nem ele vai ter uma referência baixa demais que ele rejeita, mas ele vai ter uma referência de alguém que tem coisas boas e coisas ruins, que está crescendo na fé como qualquer um outro, que depende da misericórdia e do perdão de Deus como qualquer um.
não é um super crente. Porque o seu filho nunca vai conseguir ser um super crente. E aí quando ele não conseguir, ele vai fracassar e vai dizer, eu não consegui seguir o seu exemplo. Na melhor das hipóteses, porque na pior ele vai dizer, nem vocês conseguiram, vocês queriam exigir de mim uma coisa que vocês não são. Então vejam só, jovens, voltando para vocês, o que o Senhor quer de vocês, o que Salomão está nos ensinando, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, significa, dê o melhor da sua vida para Deus, e o melhor da sua vida em termos de força, de vitalidade, de ânimo, é a sua juventude. Ofereça isso para o Senhor, desfrute daquilo que Deus te dá, para viver debaixo do sol ainda de bom, mas lembre do seu Criador, lembre dele servindo com a sua força, lembre-o de servir com seus primeiros frutos. Lembrar-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, significa que você deve aproveitar o tempo que você tem sem reservas, porque na realidade você não sabe quanto tempo você tem. Essa talvez seja a verdade mais inconveniente deste versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque você não sabe nem se você vai chegar à velhice. Então eu tenho que lembrar dele agora. Eu não sei quantos anos eu vou ter. Infelizmente existe uma pequena porcentagem da juventude que não chega à vida adulta, que ou por uma questão de enfermidade, ou por um acidente, ou por alguma coisa desse tipo, a vida é tirada. Nós não sabemos quantos dias Deus separou para nós. Quando Deus estava escrevendo a nossa história, Ele contou os nossos dias e determinou exatamente. Ninguém vive nem um dia a mais nem um dia a menos. Só que Ele não deu para nós um script, e nem muito menos uma data de nascimento e uma data de morte, para você levar. E graças a Deus que Ele não fez isso, porque do jeito que a gente é ansioso, a gente não ia aproveitar nada da vida. A gente ia apenas contar regressivamente a morte. Mas então, como eu não sei, eu devo viver hoje para o Senhor, como se hoje fosse o último dia para que eu pudesse aproveitar o que Ele fez e servi-lo com o que Ele me deu. Então é isso que eu devo fazer, lembrar do Criador nos dias da tua mocidade, é aproveitar a vida que Deus te deu e devolver a Ele em gratidão todo o esforço agora, porque a única coisa que nós temos é o agora. O que já foi, nós não temos mais. E o que ainda virá, nós não sabemos nem se virá. Lembrar-te do seu Criador nos dias da tua mocidade, significa também que você deve formar agora, enquanto você é jovem, um padrão que vai servir para a sua vida para sempre. Para o resto da sua vida debaixo do sol. Se você se habituar a servir ao Criador hoje, adorando, cultuando, vivendo uma vida integral, a mesma, dentro da igreja e do lado de fora, você não tem que ter aquele padrão que é inatingível, porque se você estabelecer um padrão inatingível para você, você vai se frustrar. Mas você deve se esforçar com o máximo que você tem, e deve depender o máximo do Senhor, e entender que todos nós estamos vivendo no mundo debaixo do sol, que nós dependemos de Cristo, que as nossas ações, as nossas obras, elas nunca vão ser suficientes face à justiça de Deus. Mas eu devo considerar todos os esforços possíveis para criar hábitos éticos, saudáveis, bíblicos, hoje, na mocidade, porque são esses hábitos que vão acompanhar minha vida para sempre. Para sempre. Meu sogro tinha um ditado muito interessante, ele dizia assim: o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Aquilo que você for hoje, você vai ser para sempre. Com a misericórdia de Deus a gente pode melhorar alguma coisa, mas na grande maioria das nossas ações vão ser assim. Se você se habituar a ler a Bíblia hoje todos os dias, você lerá a Bíblia todos os dias na sua velhice. Se você se habituar a ser comprometido com as causas do reino de Deus, na igreja onde você serve ao Senhor, você vai ser assim na vida adulta e vai ser assim na velhice. Mas se você achar que dá para levar tudo na flauta, e se você for uma pessoa descomprometida, impontual, hoje, é isso que você vai ser. Os hábitos de um cristão se formam agora, na juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para quê? Para criar hábitos que te levem para perto de Deus, e que te façam uma pessoa segundo o coração de Deus sempre. Alguém que sabe se humilhar, alguém que sabe se arrepender, alguém que sabe insistir, alguém que sabe trabalhar, alguém que se doa.
Nós estamos numa época em que a igreja vive uma crise de clientelismo. Todo mundo quer ser cliente de igreja, mas ninguém tem que ter um compromisso com a igreja. Então nós vamos à igreja como quem vai a um supermercado, e a gente fica passeando entre as atividades da igreja como quem passeia nos corredores do supermercado. Quando eu acho alguma coisa que eu gosto, eu paro, eu olho, pego, levo para casa e pronto. Mas eu não me comprometo, eu não tenho compromisso de ir todos os dias ao mercado. Eu vou quando dá vontade. Tem gente que faz isso com a igreja, que não vai sempre à igreja, vai quando dá vontade. É isso que nós queremos evitar. E vocês jovens podem lembrar-se do seu Criador hoje, para mudar de hábitos enquanto é tempo. Por último, lembrar-se do seu Criador enquanto é jovem, nos dias da sua mocidade, significa que você está cultivando um relacionamento com aquele que também será o seu principal companheiro na velhice. Cultivar intimidade com o Criador na juventude é cultivar intimidade com aquele que vai te acompanhar até o último dos seus dias aqui, e com quem você viverá por toda a eternidade. Não dá para querer ou tentar criar intimidade com Deus depois que você já ficou velho. Aliás, pela misericórdia e pela graça de Deus, Ele nos aceita assim também. Mas para que deixar para ser íntimo de Deus lá, se vocês podem ser íntimos do Senhor agora e aqui? É isso que Salomão está dizendo. Não deixe para buscar o Senhor quando você já for velho. Busque o Senhor na juventude. Experimente intimidade com o Senhor agora. Esse é o ponto que o pregador quer enfatizar. Você deve servir ao Senhor hoje, porque dias piores do que hoje virão. Os dias da vida adulta e da velhice de vocês, me permitam dizer isso, é uma péssima notícia, mas serão muito piores do que os nossos dias. O Senhor Jesus diz que os dias eles vão piorar. Dias piores do que os nossos virão. Nós já estamos reclamando do esfriamento do amor. Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, que muitos se apostatariam da fé. O Senhor Jesus diz que naqueles últimos dias, se eles não fossem abreviados, nem os eleitos sobrariam no culto e na adoração ao Senhor. Então os dias que aguardam a vida de vocês, que são mais novos, serão dias piores. Por isso você precisa cultivar intimidade com Deus hoje, para que você consiga atravessar os dias que aguardam vocês. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte é uma parte mais longa, eu vou apenas começar a falar sobre ela agora, mas eu queria encerrar essa primeira parte dizendo: jovens, Salomão usou a vida inteira dele para experimentar a vida e para tirar conclusões. E a conclusão que ele tira de tudo que ele viveu na sua juventude, na sua velhice, no que diz respeito a vocês é: lembrem-se de Deus agora, hoje, na mocidade de vocês. Tanto para desfrutar dos presentes que Deus dá a vocês, quanto também para servir ao Senhor com aquilo que vocês são hoje. Não deixem para cultivar um relacionamento com Deus quando passar essa estação tão bela e tão importante da vida de vocês. Ok? Entenderam? Certo? Muito bem, vamos falar do lado que é o lado mais difícil. Lembre-se do seu Criador antes que venha a velhice. Então eu quero falar agora com vocês, que são a maior faixa etária da igreja, os maduros. Os maduros que já estão lá, quase chegando naquela fronteira difícil, que é a fronteira da velhice, aquela velhice mesmo, onde você vai perdendo até a sanidade. Então, até que isso aconteça, nós todos somos maduros. Deixa eu dizer o que Salomão fala para os maduros. Ele começa a partir do versículo 2, falando que você deve lembrar-se, a frase é a mesma, lembrar-se do seu Criador, que está lá no versículo 1, antes que venham os maus dias. Então ele já começa dizendo que quando chega a velhice, ele considera isso como maus dias. E esses maus dias são descritos através de um quadro que é quase um quadro de abandono. É um quadro que ele vai descrever também como um quadro de trevas, um quadro de escuridão, um quadro pelo qual nenhum de nós queria passar. Mas é inevitável que a gente passe por ele, a não ser que o Senhor nos recolha antes. Então no versículo 2, ele começa dizendo o seguinte: antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da sua vida,
O que ele está dizendo com isso? A velhice, de forma geral, é um quadro de escurecimento. Imagine que a sua vida fosse como a vida do nosso sistema solar. Luz solar, reflexo na lua, estrelas, um brilho pujante, metódico, todos os dias desperta você, pontualidade, tudo. É tudo muito lindo, tudo muito animado pelo sol. E quando chega a noite, a gente descansa, mas o que a gente quer logo com o descanso é atravessar logo aquele período da noite para despertar num dia claro. Aliás, nós não conhecemos a noite. Por quê? Porque nós dormimos nela. Porque nós não queremos nem passar. É ruim. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que passar uma noite em claro. Eu acredito que todos. E a gente não gosta de passar a noite em claro. Eu falo, quando eu passo uma noite em claro, eu levo 3 para recuperar. Porque eu fico um traste. É duro passar a noite em claro. E não sei se vocês já observaram também, a gente só passa a noite em claro por coisas ruins, né? Ou é uma enfermidade num plantão no hospital, ou é um velório, mas a gente só passa a noite em claro por coisas ruins. Então a noite, ela tem a ver com aquilo que é tenebroso, aquilo que é obscuro, aquilo que nós evitamos a todo custo. Nós não queremos essa escuridão. E Salomão vai dizer, aqui eu comparo a velhice. A velhice é quando tudo começa a escurecer. É quando a maior parte da sua vida deixa de ser os dias de sol e passa a ser as noites escuras. Quando todo o quadro que descreve você está no finalmente, está na finalização. Nessa ocasião as luzes da mente vão se apagando, as luzes do seu coração, seus pensamentos, suas lembranças já não estão tão vivas. As lembranças parecem que começam a ficar em preto e branco. As lembranças vão ficando ofuscadas. Frequentemente as pessoas sentem uma mente nublada, ou às vezes a própria visão. Uma vez eu estava visitando uma senhora e falei, pastor, eu estou vendo tudo muito nublado. E era idade mesmo, nublado. E é assim que Salomão descreve com toda a sua sabedoria. Ele vai descrever isso dizendo, olha, as coisas são ruins. Uma vez eu ouvi uma pregação, estava falando sobre esse texto, o pregador disse assim, olha, há 3 coisas que marcam a velhice. E ele já estava bem avançado. A primeira delas é que a memória vai se acabando. Você começa a esquecer. As outras 2 eu não me lembro mais. Então, é assim. É isso que Salomão está descrevendo no versículo 2. A partir daí ele começa de uma forma quase que bem-humorada a descrever a velhice. Ele diz no versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. Ele está falando de quem? Está falando dos braços. Quando os braços não forem mais firmes, mas quando os braços começarem a tremer. E deve ser tão duro isso e tão difícil. No versículo 3 ainda, ele fala sobre as pernas. Ele diz assim, olha, quando se curvarem os homens fortes, ou seja, quando você não aguentar mais esticar as pernas, ou se esticá-las, não consegue esticar o tronco. Então ele está descrevendo alguém que já está se encurvando, não consegue se manter firme. No versículo 3 ainda, ele diz, quando cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. E aqui ele está sendo bem humorado mesmo. Ele está falando dos dentes que vão caindo. Ou quando não cai, vão ficando tão gastos e fracos que já não dá para encarar mais um bom e suculento churrasco. A coisa já não tem jeito. É quando você chega no restaurante e pede, corta bem pequenininho para mim. Salomão está dizendo, isso é duro, isso é difícil. No versículo 3 ainda, ele diz, quando escurecerem os teus olhos, quando os teus olhos ficarem escuros. Ele está falando o quê? Ele está falando a respeito da visão, que é inevitável, ela vai embora mesmo. E aí, enquanto dá para compensar com óculos, você vai, mas chega uma hora que você vai precisar de uma lupa e não de um óculos. Isso acontece, é inevitável. Versículo 4, os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. Ou seja, capacidade de falar em voz alta. Ou talvez ele esteja falando até da capacidade de ouvir bem. Eu ouvi um idoso descrever para mim uma vez, falou, pastor, parece que eu estou ouvindo atrás da porta. A gente ouve tudo assim, parece que está dentro de uma caixa e longe da gente. É como tentar ouvir uma conversa atrás da porta. Eu brinco com a minha mãe tem um problema auditivo já bem avançado. E eu brinco com ela assim, olha, o bom é que eu posso falar mal da senhora, a senhora não ouve mais. Tem o lado bom. Você só ouve aquilo que te
interessa, aí você foca. Então, tem muita coisa boa nesse caso específico, mas ninguém quer. É você, quando o ouvido da gente é bom demais, às vezes você ouve até o que você não precisa ouvir. Mas quando o ouvido fica ruim, você acaba sendo privado de algumas coisas. Mas essa privação, por mais benéfica que ela seja em alguns sentidos, ninguém quer passar por ela. É disso que Salomão está dizendo. Ele falou assim, olha, é como se as portas da sua casa fossem se fechando. Nem você se comunica bem com quem está lá e nem ouve o que os que estão lá falando estão dizendo. Alguma coisa ruim acontece. O versículo 4 ainda fala sobre quando te levantares a voz das aves. Isso aqui é muito interessante e os idosos todos passam por isso. É quando o sono acabar às 5 da manhã. É quando você não consegue mais dormir até tarde. E eu conheço alguns aí que estão sendo denunciados por esse texto, que se acham jovens, mas dizem, pastor, eu não consigo, eu vou dormir meia-noite, quando dá 5 da manhã não tem jeito, eu acordo. É o sinal do que Salomão está dizendo. Quando você começar a acordar ao som das aves, a coisa está de fato complicada. Você está chegando nos dias difíceis da vida, nos piores, nos mais complicados. E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Literalmente isso diz, quando todas as filhas da música forem derrubadas. Isso pode ser uma referência à habilidade de cantar ou até mesmo de falar, ou especialmente a habilidade de desfrutar de uma boa música, de uma boa canção, porque os ouvidos já não correspondem mais, porque a mente não suporta. A minha avó, nós tínhamos em casa, na minha juventude, eu gostava muito de ouvir som alto, e eu ouvia mesmo, e de vez em quando minha avó passava uma temporada em casa, e ela dizia, filho, eu não consigo entender nada disso, vira um bolo na minha cabeça. A gente visita algumas pessoas que não podem mais vir à igreja, e tomam Santa Ceia em casa, e uma delas diz assim, pastor, eu não posso ir lá porque embola tudo, é muito barulho. E esse barulho entra na minha cabeça e gera uma confusão, embola, não tem harmonia mais. É isso que Salomão está dizendo. Quando as harmonias, filhas da música, forem embora, ou seja, a mente não consegue mais concatenar a música, concatenar os sons para organizarem cada um das suas batidas dentro da mente. Então, jovens, compreendam os pais de vocês, especialmente se eles já tiverem cabelos brancos. Não é que eles não gostam da música alta, é porque não tem mais jeito da gente entender isso. Não tem mais. E isso, olha, começa muito cedo. Eu já não aguento mais música alta. Eu quero a música mais baixa. Aquilo que era bom outrora, agora já não é mais. As harmonias da música, elas vão sumindo. Versículo 5, ele diz, como também quando temeres o que é alto e te espantares com o caminho. Duas referências a algo próprio da vida do idoso. Medo de altura. É óbvio, a sabedoria faz você cuidar daquilo que é sério. Não vou cair, não vou correr o risco de tropeçar, não vou subir num lugar que possa me causar algum ferimento. E o outro dado é te espantares no caminho, é aquela, eu não quero mais viajar. Não, eu convido a minha sogra de vez em quando, vamos viajar. Eu falo, filho, olha, lugar de velho é em casa. Negócio de viajar, eu tenho medo desse negócio de viagem, porque vai que acontece alguma coisa. E eu sempre ouço essa frase, vai que acontece alguma coisa. No fundo, é medo de sair do lugar onde tudo está bem organizado no seu devido lugar. Viajar é um negócio perigoso para quem já está bem idoso. Agora tem uns aí que estão respirando aliviados. Olha, enquanto eu estou com vontade de viajar, ainda não cheguei nessa época ainda, né, Celso? Enquanto eu estou querendo viajar, ainda não chegou a minha vez ainda. Vai chegar uma hora que você vai sentir medo de viajar. E é disso que Salomão está dizendo, olha, se você quer servir ao Senhor, se você entende a importância disso, sirva ao Senhor antes que essas coisas comecem a acontecer com você. Porque quando essas coisas começarem a acontecer com você, você vai aguardar o céu e vai esperar pelo Senhor. Vai viver muito pouco daquilo que dá para se viver debaixo do sol, porque a sua vida vai estar envolta numa série de limitações. Ele ainda fala no versículo 5 sobre o embranqueceres como floresce a amendoeira. A amendoeira, ela seca fora da sua estação, e antes que ela brote para produzir, ela solta uma flor branca que sai
só com os galhos, não tem folha, apenas galhos e escassas flores brancas. Ele está falando do quê? De escassez de cabelo e de cabelo branco, próprios da velhice. E aí ele termina com duas sentenças. O gafanhoto te for um peso. Vocês lembram, ou pensam pelo menos o que é um gafanhoto? O gafanhoto é uma coisa que cabe na palma da nossa mão. E aí Salomão está dizendo assim, olha, lembra-te do teu Criador antes que carregar um gafanhoto seja pesado demais para você. Isso acontece. Isso vai acontecer conosco, se o Senhor não nos levar antes. E o último, que eu acredito seja o pior de todos, até para Salomão, porque Salomão fala sobre comer e aproveitar o que Deus fez durante toda a vida. E aí chega uma hora que ele diz, quando morrer o seu apetite. Eu acredito que essa deve ser uma das coisas mais dramáticas da vida do idoso. Quando você olhar para aquele banquete, quando você olhar para aquela picanha, quando você olhar para aquele pudim de leite condensado e já não tem mais vontade de comer. Ou quando põe na boca, você já não aproveita mais o sabor. Eu acredito que aí é o pior de tudo. E Salomão está dizendo para nós, antes disso tudo acontecer, lembra-te do teu Criador. E apetite aqui também serve para outras áreas da nossa vida. E aí vocês, quem ouvir, que entenda, quando chega a velhice, o apetite acaba. Para muitas coisas. E então Salomão está dizendo, olha, aqui está o ponto. A velhice vai te diminuir em muitas coisas, fisicamente. Embora haja sabedoria e entendimento, mas fisicamente, você será diminuído. O tempo de você servir ao Senhor é agora, enquanto você tem força, enquanto você tem vida, enquanto você tem pungência, enquanto tem ânimo no seu coração. Lembra-te do teu Criador, enquanto as limitações próprias da vida debaixo do sol ainda não te impedem. Porque depois você vai fazer aquilo que der, aquilo que for possível. Mas por mais força de vontade e ânimo que você tenha, vai ser muito difícil. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade e lembra-te do teu Criador na tua vida adulta. Na semana que vem nós vamos concluir com 2 pontos. O primeiro, lembra-te do teu Criador enquanto você está vivo. E aí nós vamos falar um pouquinho que dá para servir ao Senhor mesmo idoso. Não com a mesma força e vitalidade, mas enquanto nós estivermos vivos, nós podemos lembrar do Criador, porque Ele é o nosso Redentor e Senhor. Mas até lá eu queria que durante essa semana vocês pensassem, que nós todos refletíssemos sobre isso. Que eu tenho que servir ao Senhor agora, enquanto eu tenho força, enquanto eu tenho juventude, enquanto não escureceu nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, enquanto ainda há um pouco de luz na minha vida, eu devo servir ao Senhor, porque depois vai ficar tarde demais. E eu acredito piamente que quando Salomão escreveu Eclesiastes, ele era um idoso. Por isso ele pode falar de toda a sua vida e trazer conclusões que são boas para nós. E eu acredito que ele escreveu já com os moedores. Quando ele fala dos moedores, acho que ele está falando dele mesmo. Não tenho dúvida sobre isso. Este homem, com todas as suas experiências, nos deu um conselho simples e muito poderoso. Lembra do Senhor agora, com a força e com a vitalidade que você tem. Não deixa para amanhã não. A gente tem a mania de deixar tudo para amanhã. Eu sou um desses. E tem a mania de deixar, amanhã eu faço, amanhã eu lembro, amanhã eu faço. Vai chegar uma hora que não vai mais ter jeito. Então o dia de servir ao Senhor e se dedicar é hoje. Ah, pastor, mas eu já tenho um histórico de serviço ao Senhor. Faz décadas que eu estou servindo ao Senhor nessa igreja. E ainda tem força? Os moedores ainda estão aí? Ainda tem apetite? Então ainda está na hora de você servir ao Senhor.